Quer descobrir o segredo para enfrentar todos os medos que ainda te impedem de realizar os seus sonhos e viver o seu propósito? Então fica aqui comigo, porque esse é o tema da lua crescente que acontece hoje às 20 horas e 56 minutos, com a lua no grau 16 do signo de Áries, fazendo uma quadratura com o Sol no grau 16 do signo de Capricórnio, dando início a essa segunda etapa da lunação, que é a lua crescente. A lua crescente é um momento assim crucial dentro da lunação, porque é nela em que a gente faz a principal coisa necessária para concretizar, para dar forma a todas aquelas intenções que a gente coloca sempre na lua nova, que é o início do ciclo, que é a ação. Então, se você tem dificuldade de agir, de se movimentar, de tomar iniciativa, de fazer movimentos para poder realizar os seus sonhos, porque tem medos que te bloqueiam, essa é a semana para você trabalhar isso. E eu vou explicar para você aqui como fazer isso. Inclusive, quero até contar uma história para vocês que é o exemplo perfeito disso e que por acaso, né? Não, na verdade, nada por acaso, não acredito em acasos, tenho certeza que não foi coincidência. Eu estava até esperando que isso fosse acontecer no ano passado, mas aconteceu ontem. Nós batemos 1000 inscritos nesse canal, então quero muito agradecer a todos vocês que me acompanham aqui, assistem os vídeos, comentam, curtem, compartilham, me dão feedbacks incríveis, maravilhosos e carinhosos. Então, estou muito feliz porque esse é um momento que eu estava esperando, né? Bater os primeiros inscritos, demorou muito e teve uma razão para isso que nós vamos falar sobre nesse vídeo. É a mesma razão que faz com que você também demore para alcançar certos objetivos na sua vida, né? Então é tudo sobre isso. Então fica aqui nesse vídeo que nós vamos ter meditação para a gente acessar essa energia de Áries, essa energia da lua crescente em Áries e a gente ativar na gente essa coragem do signo de Áries. O signo de Áries, ele fala de coragem, de confiança, né, de iniciativa, de impulsividade, de movimento, de abrir caminhos, de liderar o processo, enfim, é a energia dos começos, é o primeiro signo do zodíaco e ele vem aqui, né, como uma força muito potente essa semana, nessa alunação, para trazer essa segunda etapa da alunação. Inclusive, se você não assistiu o vídeo da semana passada, você pode assistir, vou deixar aqui no card, porque esse vídeo está maravilhoso, modéstia à parte, porque fiz um vídeo assim falando sobre toda essa energia de início, né, que aconteceu, a lua nova aconteceu no dia 30 de dezembro, ali, praticamente na virada do ano, trazendo pra gente realmente uma força de renovação desse signo de Capricórnio, que é o signo que fala do propósito, fala das metas, dos objetivos, da ambição, da responsabilidade para você construir, né, para você manter o foco, a determinação, ter planejamento, ter estratégia para você construir aquilo que você sonha. E aí, agora a gente tem essa lua crescente em Áries, trazendo pra gente essa força, pra gente agir. Só que quando a gente chega nesse momento em que a gente precisa agir, a gente se depara muitas vezes com algo inesperado, que é o nosso medo, né? E eu estava falando para vocês sobre essa minha história com o canal, porque é exatamente sobre isso. Quem me vê hoje aqui falando super à vontade nas redes sociais, não imagina o processo longo, difícil, penoso que foi para eu conseguir estar aqui. E acho até que quem me conhece pessoalmente talvez fique surpreso também, porque a maioria das pessoas não sabem disso, porque eu sempre fui a comunicadora, né? Desde pequenininha, sempre gostei. Na escola, eu que apresentava trabalhos. Quando ia na igreja, eu cantava na igreja, eu tocava, eu fazia pregação, eu conduzi grupos de jovens, eu fazia animação do grupo. Depois dei aula na universidade, dei aula em curso técnico. Nos trabalhos que eu trabalhei até de empresa mesmo, do meio corporativo, eu sempre dava treinamentos, coisas que eu fazia, que eu aprendia, sempre acabava indo dar aula, participei de projeto social que eu ia dar aula, enfim, sempre tive muita facilidade com a comunicação, com estar à frente de um público e compartilhar conhecimento e falar e me expressar. Só que lá em 2014, quando eu estava pensando na minha transição de carreira, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, né? E eu estava ali pesquisando, só sabia que eu não queria mais trabalhar da maneira que eu estava trabalhando. E aí eu me lembro que a minha irmã me mandou um site chamado Educar. E não sei nem se ainda existe, imagino que exista,
né? Mas é um site que tinha cursos online e foi um dos primeiros que saiu. E eu vi aquilo e eu achei sensacional. Falei, gente, isso é perfeito, porque eu quero morar fora, quero fazer meu intercâmbio, eu adoro ensinar, então eu posso criar um curso desses também. Que aí eu fui pesquisar e descobrir como é que funcionava isso, pensei, posso criar um blog, posso criar um curso desse e fazer isso também. E de repente até criar um negócio a partir disso. E aí, imediatamente, eu estruturei todo um curso de trabalho acadêmico, porque na época eu tinha acabado de terminar meu mestrado e tinha feito especialização, eu tinha feito monografia da graduação, então eu tinha feito assim muitos trabalhos acadêmicos, um monte de artigos que eu tinha escrito, que eu tive que escrever por conta do mestrado. Na época que eu dava aula, eu orientava os alunos que estavam fazendo o TCC. E então eu tinha desenvolvido uma maneira muito fluida, assim, né? Os meus alunos tinham tido resultados muito bons nos trabalhos deles e teve gente até que teve muita dificuldade porque tinha perdido os prazos e tudo, veio em cima da hora e conseguiu fazer o trabalho. Então eu pensei, nossa, eu posso ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Posso criar um curso sobre isso, porque eu via que era uma coisa que a maioria dos alunos tinham muita dificuldade, né? Não só os meus alunos da época que eu dava aula na universidade, como os meus amigos também que estudavam comigo, muitos tinham dificuldade de escrever e de estruturar um trabalho. E aí eu criei esse roteiro, mas, para minha surpresa, nesse momento, eu descobri que eu simplesmente não conseguia gravar vídeos. Eu tinha uma trava. E aí falei, mas gente, não é possível, eu tenho tanta facilidade de falar, por que eu não consigo gravar um bendito de um vídeo, né? E aí comecei a prestar atenção nisso e eu reparei que não era só o vídeo. Na verdade, eu não tinha coragem sequer de postar uma foto minha, né? Nessa época estava começando, já tinha o Orkut, que tinha tido um tempo antes, nessa época a gente já tinha o Facebook, e acho que o Instagram estava começando, se eu não me engano, não tenho certeza não, mas acho que o Instagram estava começando. É verdade, o Instagram estava começando, porque eu me lembro até a primeira foto que eu postei no Instagram, que era de uma flor que tem aqui em Botafogo, que é a minha flor favorita. Eles falam que é abricó de macaco. E eu lembro que eu postei essa flor, não sei se foi a primeira ou a segunda foto que eu postei, alguma coisa assim. Mas eu comecei a olhar isso e eu reparei que eu não postava fotos minhas e que eu realmente tinha uma trava para aparecer nas redes sociais, né? Minha mãe vivia reclamando disso já na época do Orkut, porque ela morava fora. Ela que ficou pedindo para eu fazer o Orkut, para postar fotos, para ela poder ver. E aí depois ela reclamava que eu não... Aí eu abri a conta, mas depois ela reclamava que eu não postava fotos. E aí eu fui entender que, na verdade, o meu problema era com a exposição mesmo ali nas redes sociais. Porque para falar em público, diante de pessoas que eu estava vendo ali, como é que elas estavam recebendo aquilo que eu estava compartilhando, eu conseguia lidar com isso. Agora, colocar a minha imagem, um vídeo meu, através de um vídeo meu ou de fotos na internet e estar ali, né, disponível para os julgamentos, isso era um terror para mim. Eu ficava travada completamente. E aí eu decidi fazer uma coisa. Na época me veio uma ideia, não sei nem de onde surgiu essa ideia, mas eu sempre pensei o seguinte, assim, né, que quando você tem um medo, eu sempre tive essa concepção de que quando você tem um medo, a única maneira de você lidar com aquele medo é você enfrentar ele. Eu já tinha feito isso lá na minha adolescência, quando eu tinha medo de escuro. E eu lembro que eu falei assim, não, isso é ridículo, eu já tinha 16 anos. Falei, isso é ridículo, uma pessoa de 16 anos ter medo de escuro. E aí, eu lembro que um dia eu falei assim, pois hoje eu vou buscar minha bicicleta lá no fundo da casa, eu morava em casa nessa época, no escuro, sem acender as luzes. E todas as vezes que eu acordar à noite, eu vou levantar para ir no banheiro e não vou acender as luzes. E aí eu comecei a fazer isso, assim, me borrava de medo. Mas foi uma questão, assim, poucas vezes, e essa questão foi resolvida, né? E aí, quando essa questão do Instagram aconteceu, dos vídeos aconteceu, eu lembro que eu tive a ideia de criar um projeto pessoal de autoterapia, que era colocar fotos minhas no Instagram. Nessa época eu fui fazer um intercâmbio, e aí eu lembro até que minha irmã ficava assim, cadê a foto sua? Parece foto de revista, né? Um amigo tinha me falado também, eu não sabia que você estava na Irlanda, eu só vi, você só posta fotos dos lugares, achei que era só compartilhando sobre o lugar, né? E aí, um dia eu falei assim, tá,
Então eu vou fazer, esse vai ser meu primeiro desafio, postar fotos minhas. E aí foi assim, muito tempo treinando isso para conseguir ficar confortável com isso, né? Aí depois passei para a segunda etapa, que era compartilhar, porque eu postava foto e não escrevia nada. Aí comecei a compartilhar coisas, nessa época eu estava começando a praticar yoga, a estudar sobre yoga, sobre meditação, a ler uns livros desses assuntos, né? E eu não tinha coragem de postar também, de escrever nada, de dar a minha opinião sobre nada. E aí eu falei, agora eu vou começar a compartilhar trechos dessas coisas que eu tô lendo, né? E aí comecei a fazer isso, até que depois de muito tempo eu consegui começar a escrever com as minhas próprias palavras, meus próprios pensamentos. E por fim, depois de 4 anos, pela primeira vez, eu gravei um vídeo meu. Gravei um vídeo, foi no Instagram na época, né? E aí isso foi bem quando eu tava voltando. Eu lembro, inclusive, que quando eu tava viajando pela Ásia, né? Eu ficava assim, muito chateada com isso, porque eu pensava, né? Já não tinha conseguido criar aquele curso que eu tinha tido a ideia. Aí nessa época eu já estava estudando yoga para dar aula, já tinha decidido, quando eu fui para a Ásia, já tinha decidido que eu ia me tornar professora de yoga e eu queria compartilhar esses conhecimentos aqui. E viajando, né, fazendo mochilão, fazendo uma coisa que as pessoas adoram ver e eu queria compartilhar sobre as minhas viagens. E eu também não conseguia, eu gravava vídeos, para vocês terem uma ideia. Eu gravava vídeos, eu olhava e falava assim, nossa, o vídeo ficou ótimo e eu não conseguia postar. E enfim, assim foi, né? Eu me lamentava muito porque era uma oportunidade, né? Quando a gente está viajando, a gente sabe que a gente pode fazer muitas parcerias e muitas coisas legais, assim, nesse sentido, sobre viagens, porque é um tema que as pessoas adoram. Mas, enfim, quando eu estava voltando, eu finalmente consegui postar o meu primeiro vídeo. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu tive um momento, assim, muito inspirado. Eu estava meditando e recebi, assim, um projeto pronto, sabe? Veio assim com tudo. Eu lembro que eu levantei do meu tapetinho aqui, eu já morava aqui nesse apartamento, levantei do meu tapetinho correndo, vim pro computador e comecei a escrever tudo que eu tinha, toda a estrutura que tinha chegado para mim. E aí eu falei, bom, vai ser isso, eu vou fazer e vou colocar já que vai começar, era um desafio de meditação. E eu já coloquei na internet que eu ia começar esse desafio porque aí não tinha mais como eu voltar atrás. Isso acho que foi no começo de 2019, bem na época do carnaval, foi mais ou menos nesse mês, vai fazer aniversário daqui a uns dias. E aí, eu fiz esse desafio, várias pessoas participaram, né? Eu vejo os meus vídeos dessa época, eles ainda estão no YouTube, ainda um pouquinho tímida, um pouquinho travadinha assim, né, para falar no vídeo, mas eu fiz e foi muito legal e a partir daí que começou todo o meu método, né? Todo o meu método terapêutico. Na época eu criei o curso de meditação e depois o curso de yoga e depois isso criei o desafio Sankalpa e isso foi se aprimorando e virou o método Swadharma, que é o método que eu uso tanto na escola do Dharma quanto nos meus atendimentos terapêuticos, que é da mentoria terapêutica que eu ofereço, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque além de ser, né, uma história muito significativa aqui para esse momento em que a gente finalmente batemos 1.000 inscritos aqui no canal, né? A gente batemos não, né? Nós batemos finalmente os 1.000 inscritos no canal. É uma história que tem tudo a ver com esse momento de hoje, porque a gente está falando do quê? Eu tinha um objetivo, eu tinha um medo que me impedia de atingir esse objetivo. E para eu lidar com esse medo, eu precisei do quê? Eu precisei de uma estratégia e de uma ação intencional. Então, qual foi ali a minha estratégia? Minha estratégia bom, eu tenho medo de me expor, então eu vou começar aos poucos. Quero gravar vídeos. Mas eu não consigo gravar vídeos ainda. Então eu vou fazer o quê primeiro? Eu vou postar fotos. E não vou falar nada ainda, né? Era o que eu conseguia. Foi o máximo que eu consegui. Comecei a postar fotos. Depois comecei a compartilhar as citações. Depois comecei a compartilhar meus próprios pensamentos. Até que chegou o momento de eu gravar vídeos. Então, foi uma etapa. E foi pensado. Nunca foi por acaso. Eu fui realmente assim, com uma ação intencional. Eu sabia aonde eu queria chegar. E eu tive que lidar com os medos dentro do que era possível, né? E essa é a energia desse momento. A gente está falando do signo de Áries.
Áries é uma energia, fala dessa energia, né, regido por Marte, que é o nosso terceiro chakra, né, a nossa energia do plexo solar, a nossa energia de ação, e que nos impulsiona, né, uma força que nos impulsiona, a energia da raiva, é a energia do movimento, é o fogo, é o nosso fogo interior, nosso espírito. É esse fogo que nos movimenta, que nos impulsiona, é esse fogo que transforma tudo na nossa vida. O fogo é o elemento da transformação, da transmutação, da purificação, é a luz do conhecimento. Então, o fogo é aquilo que nos movimenta em todos os aspectos. E para a gente trabalhar esse elemento fogo, quando a gente tem dificuldade com ele, a gente precisa agir. A gente precisa agir com intenção. E aí é onde entra a importância de toda essa configuração astrológica de hoje, porque o fogo em excesso queima. Então, energia ariana, né, energia marciana, com muita intensidade, o que acontece com ela? Ela vira impulsividade, ela vira agressividade, né? E essa energia dessa semana, ela pede justamente para a gente agir, mas agir como? Agir no modo capricorniano. Porque o que é que diminui esse elemento fogo quando a gente está com excesso? Terra. Capricórnio é um signo de terra. Então, quando a gente tem essa energia, a gente tem aqui, né, as quadraturas, são quando os planetas estão em um ângulo de 90 graus. Então é literalmente um puxando para um sentido, para uma direção, e o outro puxando para outra. Então essas energias, elas tendem a se anular, a menos que você faça um esforço concentrado, focado, direcionado, para alinhá-las e deixar em equilíbrio. Senão uma vai puxar para um lado, outra vai puxar para o outro e não sai nada. A gente precisa de uma direção, a gente precisa equilibrar essas energias, a gente precisa lidar com essa tensão. E essas tensões, quando a gente fala em nível psicológico, psicoemocional, né, que é o que a astrologia traz para a gente, uma das abordagens que a astrologia traz para a gente, que é a que eu trabalho aqui, a gente está falando justamente de lidar com essas contradições que existem dentro de nós. Então, a gente precisa o quê? Precisa dessa energia capricorniana, que é a alunação que a gente está vivendo nesse momento, de você olhar para aquilo que você realmente quer, para o seu propósito. Por que você está aqui? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? O que você quer construir nessa vida? Qual o legado que você vai deixar aqui nessa vida? Você veio aqui para ficar passeando? Para ficar só curtir o carnaval, né, e trabalhar de segunda a sexta só para pagar o salário do mês, para pagar as contas do mês, salário do mês não, para pagar as contas do mês e depois passar o fim de semana só descansando e reclamando porque a segunda-feira está chegando. Então, Capricórnio vem trazer para a gente essa necessidade de olhar para isso. O que eu realmente quero? Né? E não é que a gente não possa descansar, que a gente não possa curtir, que a gente não possa trabalhar só de segunda a sexta. É maravilhoso, a gente precisa ter esse equilíbrio entre o trabalho e o descanso, né? Capricórnio, excesso de Capricórnio vai justamente nos trazer para o estresse, para essa questão, né? Não à toa, ele é o oposto complementar de Câncer, que fala justamente do emocional, da família, né? E da gente lidar com aquilo que é confortável, aquele que é o nosso lar, né? Aquilo que é lar para a gente. Mas ele chama a gente para responsabilidade. E Áries chama a gente para ação. E para a gente realizar aquilo, as nossas ambições capricornianas, para a gente construir algo sólido, algo que vai construir o nosso legado aqui nessa vida, fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, que vai dar sentido à nossa existência, a gente precisa dessa energia ariana, que eu vou começar do jeito que é possível. A energia ariana fala pra gente justamente do maior significado, do principal conceito filosófico, que é o propósito, o Dharma. Dharma é o movimento, né, de expansão, de crescimento, de evolução. É a lei que rege todas as coisas, que sustenta o universo, é a natureza de todas as coisas. E a natureza de todas as coisas, que a lei que sustenta o universo é justamente essa expansão, esse crescimento, a prosperidade, né? Na mitologia a gente vai ter Lakshmi, vai ter Vishnu, que é essa própria força de manutenção, e Lakshmi, que é a prosperidade. Então a manutenção do universo se dá pelo crescimento. E Capricórnio chama a gente para essa responsabilidade. É regido pelo signo de Saturno, que é aquilo que dá, pelo signo de Saturno não, pelo planeta Saturno,
que fala da nossa conexão com a Terra, né, com a materialização. É o signo que é o planeta, gente, estou falando signo toda hora. É o planeta que está relacionado ao nosso chakra básico, a nossa relação com a matéria, nosso corpo físico, tudo que é sólido no nosso corpo, tudo que é sólido na nossa vida. Ele é regido por esse planeta que nesse momento está no signo de Peixes, trazendo para a gente o quê? Um chamado para a gente olhar para os nossos sonhos, para os nossos valores espirituais, porque a Vênus acabou de entrar no signo de Peixes também, trazendo para a gente esse chamado para a gente olhar para os nossos valores num nível superior, não só os nossos valores, porque a Vênus tem muita relação com a matéria, né, com os sentidos, com o prazer, com os nossos valores aqui no nível material, nosso senso de alto valor, mas quando ela entra em Peixes, ela pede para a gente olhar para um nível superior dos nossos valores espirituais. Então, com esses dois planetas e Netuno, que é o próprio regente de Peixes, que traz justamente essa energia da grande mãe, do amor universal, da compaixão, a gente tem ali todo um movimento aqui nessa energia, né, do signo de Peixes, que é o signo mais espiritual, da conexão com o todo, regendo essa lunação que a gente está vivenciando agora, onde o Sol está passando nesse momento, né? O Sol é a luz da consciência, ou seja, é o momento da gente tomar consciência desse nosso legado, do que a gente está construindo, é o momento da gente olhar e se perguntar, o que é que eu vou deixar aqui nessa vida? O que é que eu quero construir para essa vida? Qual é a minha função aqui nesse planeta, nessa existência, nessa vida agora? O que eu vim fazer aqui? E aí, a partir dessas respostas, eu trabalhar essa energia ariana, né, colocar toda a minha energia para agir. O que eu posso fazer agora? Porque aí eu falei do Dharma, que é o significado, né, dessa grande lei que rege todas as coisas, mas quando a gente fala num nível pessoal, né, o nosso Swadharma, ou seja, o seu próprio Dharma, a gente está falando do seu propósito como indivíduo. A gente faz parte do todo e tudo está se desenvolvendo. Mas para que o todo se desenvolva, cresça, prospere, cada indivíduo precisa fazer a sua parte, precisa fazer a sua contribuição, precisa viver o seu Swadharma. E o Swadharma, num nível espiritual, é se tornar amor, é viver o amor, é amar. Bhakti Yoga, amar a Deus através de tudo que existe. No nível material, é agir de acordo com as circunstâncias que eu tenho para me tornar essa expressão de amor. Então, no nível material, eu ajo dentro das circunstâncias, que são o meu karma, as condições, os resultados de tudo que eu já fiz anteriormente, para que eu possa aprender a amar e fazer, né, as coisas acontecerem, construir a minha própria vida, aprender a me amar, porque só quem se ama pode transbordar algo, né? Então, essa energia ariana nos pede agora para agir. E, não por acaso, nós temos o planeta Marte, que é o regente de Áries, no signo de Câncer, que é o oposto complementar de Capricórnio. E Câncer fala do passado, da história, da família. Fala para a gente olhar para as nossas dores, as nossas feridas emocionais. Então, quando a gente tenta agir e a gente não consegue agir, isso significa o quê? Que existem feridas. Quando lá naquele momento em que eu estava tentando, eu queria produzir vídeos, criar um trabalho online e tudo mais, eu travava por quê? Porque existiam feridas, existia um medo de julgamento baseado em várias coisas que eu tinha vivido ao longo da minha vida. Vários momentos que eu fui depreciada, que tiraram sarro de mim, que criticaram o que eu estava fazendo, que não me apoiaram naquilo que eu estava fazendo, ou disseram que não estava bom, e várias outras questões kármicas também, de outras vidas, e, enfim, uma série de coisas que eu tive que curar, coisas da minha história, do meu passado, da minha relação com a minha família, que eu precisei curar para que então eu pudesse chegar nesse lugar. E aí é onde entra até mais um ponto de Capricórnio. Capricórnio é aquilo que a gente constrói com paciência, com dedicação, com foco. Então, para vocês verem, foram 4 anos para eu criar coragem de gravar o meu primeiro vídeo. Mas eu nunca desisti, né? E depois eu comecei esse canal no YouTube e muitas vezes eu tive muita dificuldade de dar continuidade, né? E essa foi uma outra grande vitória esse ano que passou, de 2024, que eu consegui toda semana postar um vídeo, né? Até então, eu nunca tinha conseguido fazer isso.
passar um ano inteiro postando um vídeo por semana. E eu consegui, é claro que ainda tem muito para melhorar aqui, tem muitas coisas que eu ainda quero trazer aqui para esse canal, mas eu já olho para isso com muita gratidão, com muita felicidade e com muito orgulho, né, da minha perseverança. Então, eu estou compartilhando essa história aqui com vocês hoje porque eu sei que muitos de vocês vivenciam essa mesma situação. Muitos de vocês gostariam de realizar projetos, de realizar sonhos, né? Eu atendo as pessoas que têm também, né? Isso é coisa do ser humano. Todos nós temos esse impulso para ação, porque isso é o nosso propósito, é a natureza da nossa existência, é a ação, é o fogo do Espírito que está em todos nós, que nos movimenta para a ação, nos impulsiona. Então, o desejo, né? Marte é o desejo também. As pessoas às vezes falam mal do desejo, mas o desejo é a seta que nos mostra para onde está o nosso propósito, porque a gente vai desejar uma coisa, aí a gente não está feliz com aquela, a gente deseja outra também não, e assim você vai ajustando os ponteiros, né? Eu tive que viver toda uma profissão, construir uma carreira numa área totalmente diferente, para depois, quando eu cheguei lá na frente, né, olhei para aquilo e falei assim, isso não faz mais sentido para mim, não estou feliz aqui. E aí eu deixei tudo e comecei do zero. Só que tudo, na verdade, do zero entre aspas, né? Porque a gente nunca começa do zero. E tudo que eu aprendi nessa minha jornada, ela me trouxe para esse lugar. Você percebe que até o meu método, ele se baseou nesse medo que eu descobri quando eu estava lá naquela outra carreira, tentando mudar de carreira. Então, as coisas sempre têm uma razão de acontecer. Tudo sempre tem uma lição. E a nossa cura, ela está justamente nesse processo de encontrar as lições que estão em cada desafio. Então, hoje, se você precisa, você tem um objetivo, você tem uma ambição, você tem um desejo, um sonho, primeira coisa, não tenha vergonha de sonhar, não tenha vergonha de desejar, não se sinta culpado por querer mais, por querer melhor. Eu sei que muita gente fica falando, você não tem que ficar ostentando, que você não tem que ficar querendo consumir e querendo crescer e querendo acumular dinheiro e não sei o quê. Gente, o sonho é o que move o ser humano. E a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando o nosso valor, a gente vai mudando as razões pelas quais a gente quer construir as coisas. Talvez você esteja num nível de consciência hoje que a sua única motivação para construir algo é fazer muito dinheiro e poder se aposentar mais cedo. E tudo bem com isso. É o que você, é a forma como você é hoje, é o que você sente. Talvez você já esteja num nível de consciência que você quer ajudar, que você quer fazer algo que vai deixar um legado, que vai contribuir com o planeta. E ótimo, maravilhoso é o momento que você está vivendo, mas isso não desmerece, né? Não pode desmerecer o sonho de quem está em outro nível e que está com outros objetivos. Cada um está vivendo os seus próprios objetivos e tudo isso faz parte do processo de crescimento do planeta, do crescimento da humanidade, né? Todo mundo está construindo, no fim, todos nós precisamos uns dos outros, né? E existem pessoas que estão apenas querendo criar empresas para ter lucro e para ganhar dinheiro, para fazer as coisas, e essas pessoas também estão contribuindo com o mundo, sabe? E é claro que existem um monte de distorções nisso, existem pessoas tentando ter poder em cima dos outros, existem coisas que são o próprio mal, mas tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte desse desenvolvimento, desse crescimento. A era de Kali, né, que a gente está vivenciando, essa era em que as coisas estão densas, tudo isso faz parte do plano divino. Se Deus é tudo, tudo isso também faz parte de Deus. A gente achar que as coisas só um lado que tá bom, é só um lado que deveria estar funcionando, é a gente excluir algo do divino. É dizer que se você acredita que Deus é realmente o Todo-Poderoso, né? Para quem tem essa visão de Deus separado, ou se você acredita em Deus como todas as coisas manifestas, mas você exclui as pessoas que estão em outro nível de consciência ou as coisas que estão acontecendo e que talvez não estejam tão alinhadas com esse crescimento, na nossa visão, né? Você está simplesmente contradizendo essa visão de que Deus é tudo. Então, assim, em resumo, né, a ideia aqui não é nem que isso vire uma coisa filosófica, mas é que vire uma coisa prática. Olhe para os seus sonhos, olhe para os seus desejos, se permita sonhar, se permita desejar, faça o que tem que ser feito para você concretizar, porque sem ação você não faz nada. As pessoas às vezes falam, se Deus quiser eu vou conseguir. Sim, Deus sabe todas as coisas se Ele quiser, mas Deus age através
das nossas mãozinhas. Deus, se Deus é todas as coisas, se Deus é tudo, é através de nós que Ele age. Então, nós temos que agir. É por isso que sua Dharma, seu propósito é agir. A evolução do universo acontece através da nossa ação. E esse é o tema dessa lua crescente de hoje, né? O vídeo já está enorme. Ultimamente eu estou muito empolgado para fazer esses vídeos. Então, vamos para o nosso oráculo, porque eu acho que já falei tudo que eu tinha para falar hoje, né? Que no fim das contas agora é começar esse processo. Esse processo começa com o quê? Com meditação. Porque sem meditação a gente não consegue agir. Se a gente não estiver presente, a gente vai estar sempre preocupado com o futuro, preocupado com o que os outros vão pensar, como eu passei tantos anos preocupada com o que os outros vão pensar. E ainda existe ali umas preocupações de vez em quando, hein? Não pensem vocês que eu faço tudo aqui do jeito que eu realmente gostaria de fazer, porque ainda tenho as minhas travas. E eu estou trabalhando nesse processo e sei que em algum momento a cada momento que passa, elas vão se abrindo, né? Mas é isso, é a gente trabalhar a nossa mente. É por isso que a meditação, o yoga são tão fundamentais. Não existe cura sem meditação. E para a gente aprender a meditar, que eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, é que a gente tem toda essa ciência do yoga. A meditação é a principal prática do yoga, mas aí você tem as posturas, as técnicas de respiração, os mantras, a alimentação e todo um tanto de coisas que você pode fazer para ajudar a silenciar a tua mente e aos poucos você ir chegando nesse lugar de mais tranquilidade, de mais calmaria, para que você possa se conhecer, se perceber e conseguir enxergar quais são esses bloqueios, quais são essas memórias, essas histórias que estão ali no meu inconsciente me bloqueando de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, esse é o processo de cura, né? Se você quiser aprender, inclusive, a meditar, a praticar yoga, a Escola do Dharma está aberta, né? A gente já voltou às aulas hoje, então nós temos aula de yoga toda segunda e quarta, às 8 da manhã, mas nós temos muito conteúdo, tem o Desafio Sankalpa e tem muitas outras coisas lá dentro para você vivenciar o teu processo. Tem a mentoria, tem a consultoria astrológica, se você quiser uma leitura do seu mapa direcionada para a sua cura, para o seu propósito, para você entender o seu propósito em todas as áreas da vida, seja carreira, seja relacionamento, seja as amizades, seja na sua relação com a família. Através da consultoria a gente faz isso, depois tem como aprofundar através da mentoria. Então é só você entrar em contato comigo aqui, que tem todas as informações, que tem o meu contato, e eu te passo todas as informações, tá bom? E pra gente começar, vamos começar com essa meditação, trazendo essa energia da lua crescente. Então você pode alinhar a tua coluna, trazer atenção para a tua respiração, para o teu corpo. Vai se conectando com a sua intenção. Quais são as intenções que você colocou para esse ano? Que agora é o primeiro momento de você começar a dar forma a essas intenções. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Surya. Nós temos hoje Surya, a iluminação. É o Deus Sol. Surya é o Deus Sol. A gente está falando o quê? Deus Sol. Na astrologia, né, quando a gente fala do Sol, a gente está falando da consciência. A gente está falando da luz da nossa consciência, da luz do espírito. O Sol a gente tem o fogo aqui na Terra como elemento, e o Sol é como se fosse o fogo num nível mais elevado, né? A luz é a materialização do corpo de Deus. Pronto, fui buscar meu capotraste que eu tinha esquecido. Então, o Sol, ele traz essa luz da consciência. Se você ver aqui nessa imagem, ó, a gente tem ele carregando, ele empurrando a carruagem, né? A gente tem Krishna, na verdade, faz referência aqui ao mito do Bhagavad Gita, né? Arjuna, que é o ser humano que toma as decisões, os cavalos que vão representar as nossas partes instintivas, e Krishna conduzindo essa carruagem, que é o nosso corpo, né? A nossa mente, toda a nossa existência material. E Arjuna, que é o nosso tomador de decisões, né? O nosso intelecto, nossa vontade, sendo conduzido por Krishna. Então, nessa semana, né, a gente precisa fazer o quê?
Esse oráculo vem nos dizer que nós precisamos silenciar e olhar para dentro, buscar essas respostas dentro de nós. Buscar dentro de nós as respostas sobre o nosso propósito, sobre o que nós realmente viemos fazer aqui, sobre o que nós queremos, sobre o que nos faz feliz. Porque no fim, o nosso propósito é seguir o nosso coração, né? Na prática, é a gente aprender isso. E quando a gente segue o nosso coração, não tem erro. A gente com certeza vai ser feliz, a gente com certeza vai se satisfazer com os resultados e a gente vai com certeza se conectar com o divino. Então, se você quer fazer, né, como muitas pessoas vão dizer, a vontade de Deus na sua vida, ou se você usa outra linguagem, você quer viver o teu propósito, quer simplesmente contribuir, quer simplesmente ser feliz, né, satisfazer a si mesmo, não importa. Ouça o seu coração. Ouvir o coração é o caminho para a gente se sentir pleno e satisfeito. Sem ouvir o nosso coração, sem ouvir a nossa consciência solar, sem se deixar guiar pela nossa consciência solar luminosa, nossa luz interior, mesmo que a gente alcance todas as riquezas do mundo, a gente não fica feliz, porque a gente não consegue alcançar satisfação, a gente não consegue alcançar a plenitude de estar vivendo aquilo que a gente nasceu para ser. Por isso que o sol astrológico, ele vai falar dos nossos talentos, do nosso propósito, dos nossos desejos, né? Quando a gente faz a nossa leitura do mapa, a gente vai entendendo como encontrar esse direcionamento para o propósito. Então, para que você possa se conectar com a sua luz interior e descobrir quem você veio ser aqui, né? Aliás, esse é um ponto que eu queria trazer hoje, acabei não falando durante a nossa conversa, né? Porque às vezes a nossa dificuldade de agir, ela está justamente na falta de propósito. Quando eu lá atrás criei o meu projeto, né? O meu primeiro projeto de um curso online, eu nunca consegui dar início àquilo, né? Porque embora fosse algo que fosse ajudar as pessoas e que fizesse muito sentido para mim naquela época, aquilo não era o meu propósito mais, né? A minha vida naquela área de engenharia, ela não era mais para mim. Então, não havia motivação suficiente dentro de mim para enfrentar os meus medos. E eu só fui conseguir enfrentar de fato aquele medo que eu tinha da exposição quando quando esse fogo interior, né, o fogo do meu propósito, ardeu dentro de mim num nível que não tinha como segurar, que foi quando eu comecei a trabalhar com o yoga. Aquilo se tornou impossível de ignorar, o desejo de estar aqui compartilhando, né? Então eu tive que enfrentar aquele medo, e aí eu encontrei a motivação. E mesmo sendo difícil até hoje, muitas vezes, gravar um vídeo, né, tanto pela dificuldade de chegar aqui e deixar a coisa fluir e não ser vencido pelo perfeccionismo, como pelo próprio trabalho em si que dá, né? Porque você preparar um roteiro, vir aqui gravar, depois editar e subir, divulgar e tudo mais, né? Isso só é possível porque eu tenho um motivo muito forte dentro de mim, eu tenho um propósito que pulsa dentro do meu coração e me faz enfrentar essas dificuldades. Então, nessa meditação de hoje, eu quero te passar essa força, né? Que veio de um lugar muito profundo do meu coração, vem da minha alma. E que é o que eu tento levar para todas as pessoas que confiam no meu trabalho, que vêm fazer terapia ou aula comigo, né? Para que essas pessoas tenham coragem de enfrentar os seus desafios, os seus medos, os seus fantasmas, as suas sombras e agir, né? Ação é a essência do meu trabalho, ação intencional e direcionada para o propósito. E é essa força que eu quero trazer hoje aqui para essa meditação. Então, pensa sobre aquelas coisas que você tem mais dificuldade de realizar, os seus maiores medos, seu maior sonho e o seu maior medo que te impede de realizar esse sonho. E
e coloque essa intenção, que eu tenho certeza que você vai receber essa força e vai conseguir dar um primeiro passo, dar esse passo ariano, né? Trazendo aqui a força da nossa Mãe Lua, para ela também te ajudar nesse caminho, né? A Mãe Divina. A Mãe Divina que reflete a luz solar, a luz de Deus Pai. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Toma mais uma inspiração. Comigo, se você souber. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Acabou a bateria bem na hora, em tempo da gente poder só se despedir. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo ano, cheio de ação, uma semana. Vai pra cima, faz o que tem que ser feito, planeja tudo sem impulsividade, usa as estratégias capricornianas para você agir de uma maneira intencional, bem planejada, bem determinada, com consistência. E se você quiser me ajuda para fazer isso, me chama aqui. E vamos encerrar a nossa prática, né? Traz suas mãos em frente ao peito e juntos vamos cantar o mantra pela paz antes que acabe a bateria de vez. Então, inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo. Beijos!